Olá, meus amigos, uma boa noite a todos. Uma alegria estarmos novamente aqui com vocês. Então, nesse momento, vamos convidar a todos para que elevem o seu pensamento a Deus e a Jesus, pedindo amparo para a realização dessa nossa atividade e também que a reflexão que vamos fazer aqui essa noite, ela possa nos servir de alguma maneira para as nossas atividades cotidianas, para as nossas reflexões diárias, para orientar as nossas ações, lembrando sempre que aquilo que nos propusemos a fazer nada mais é do que uma reflexão em cima daquilo que o Cristo nos deixou. Então, pedindo esse amparo e sabendo que já de antemão que esse amparo nos é concedido, nós agradecemos, nós nos conectamos, né, com a espiritualidade superior, no sentido de que possamos ser atendidos nessa nossa rogativa e que possamos aproveitar da melhor maneira possível a reflexão dessa noite. Então, que a espiritualidade superior esteja conosco e a presença de Jesus, nosso mestre e amigo, se faça entre nós hoje e sempre. O tema que nos foi proposto para trabalhar na noite de hoje é uma reflexão muito interessante a respeito do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre uma das bem-aventuranças, aquela que fala de bem-aventurados os que têm puro o coração. E antes de nós iniciarmos, então, propriamente dita essa reflexão, penso que vale a pena nós lembrarmos que Jesus era um profundo conhecedor das nossas almas, né, da alma dos seres humanos. E quando ele esteve aqui conosco, aqui na Terra, ele aproveitou todas as oportunidades que ele teve para nos ensinar alguma coisa. Então, nos trazendo lições profundas, sensíveis, no sentido de despertar as nossas consciências para tudo aquilo que poderia nos auxiliar para que nos tornássemos pessoas melhores, né? Em última análise, para que seguíssemos a nossa caminhada rumo à evolução e, consequentemente, nos tornássemos felizes, né? Alcançando essa paz interior que sempre esteve presente naquele discurso do Cristo. E a reflexão que nós trazemos para a noite de hoje, na verdade, ela é uma dessas oportunidades em que Jesus faz uma análise entre a verdadeira pureza. Então, é uma passagem em que ele fala, né, das mãos sujas, das mãos lavadas, daquilo que é exterior, daquilo que é do interior. E essa passagem, ela é baseada num trecho do Evangelho de Lucas, que diz mais ou menos o seguinte: enquanto Jesus falava, um fariseu lhe pedia que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu começou então a dizer consigo mesmo: por que ele não lavou as mãos antes do jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: vós outros, fariseus, tendes grande cuidado em limpar o exterior do corpo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que faz o exterior é o que faz também o interior? Então, perguntando, né, se aquele que faz o exterior não é o mesmo que faz o interior. Então, é uma passagem de Lucas, capítulo 11, versículos 37 a 40. E em cima dessa passagem, então, Kardec vai fazer uma análise dessa mensagem, né? Vai fazer uma reflexão. Então, tudo aquilo que o Cristo nos trouxe é uma oportunidade de aprendizado. Então, nós perguntamos, né, para iniciarmos esse nosso trabalho, que cada um possa pensar sobre isso. Do que Jesus está falando nesse trecho? Qual é a mensagem que ele poderia nos trazer? O que fica de essência daquilo que ele está dizendo? Então, sobre o que ele está nos alertando quando fala
a respeito de ter o exterior limpo, mas o interior cheio de iniquidades. Então, os itens que Kardec vai refletir sobre isso, né? Na verdade, o item 10 é um pouquinho, então, sobre esse tema. Nós gostaríamos de pedir licença aos irmãos para que fôssemos fazendo a leitura dessa passagem destacada por Kardec, para que a gente não perca nada dessa reflexão, já que nós sabemos que o nosso codificador ele é exímio, né, em trazer essas análises, essas referências de forma bastante sucinta e bastante lógica. Então, aqui no item 10, nós temos o seguinte: os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem à prática dos regulamentos estabelecidos pelo homem, e da rígida observância desses regulamentos faziam casos de consciência. O fundo muito simples acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma. Como seria mais fácil observar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que limpar o coração, os homens iludiram-se a si próprios, julgando-se quites para com Deus, por se conformarem com aquelas práticas, mantendo-as tais quais eram, já que lhes havia ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Esta a razão de haver dito o profeta: é em vão que esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Então, aqui a gente tem um pouquinho a respeito desse contexto, né? Então, esse grupo de que o Evangelho fala, principalmente os fariseus, era um grupo que trazia propostas de regulações, de leis que tinham a ver com a observância de aspectos exteriores. Então, principalmente aspectos que falavam a respeito da higiene, como é tratado ali na passagem do Evangelho de Lucas. Então, quando o Kardec fala sobre isso, ele diz que essas observâncias elas foram mantidas porque eles entendiam que era muito mais fácil conseguir atender alguma coisa que dissesse respeito àquilo que poderia ser visto, aquilo que poderia ser observado, aquilo que poderia ser constatado exteriormente, do que fazer uma mudança interior mais profunda. E Kardec ainda chama atenção para o seguinte, que as pessoas aceitavam essa normativa, que aceitavam essas leis, porque muito provavelmente também entendiam dessa forma. Então, uma coisa, aqui na análise de Kardec isso aparece, alguma coisa que era simples acaba ficando escondida por trás de formas, de ritualísticas, enfim, né, de coisas que têm relação com o aspecto exterior. Mas não trata, não lida, não propõe, não traz, né, a reforma no seu aspecto mais essencial, que é no seu aspecto interior. Então, eles ficavam nessa observação das leis meramente no que diz respeito aquilo que tem relação com o corpo, aquilo com que a pessoa faz em atos exteriores, mas não disciplinava questões interiores, de burilamento, de melhoramento e do que nós chamaríamos de reforma íntima. E é inclusive o que embasa essa passagem, né? Quando Jesus diz que é em vão que esse povo, que ele está se referindo aos judeus, o honra com os lábios, mas fica apenas nisso, né? Não ultrapassa essa barreira do que é exterior. E aí Kardec vai prosseguir dizendo o seguinte: assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou sendo relegada a segundo plano, o que tem levado muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, a considerarem mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. É a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus faz alusão quando diz: toda árvore que meu Pai Celestial não plantou será arrancada.
Então, esse próximo tópico aqui, ó, ele trata justamente do seguinte: os judeus fizeram isso à época de Jesus. E depois, aqueles que aceitaram os ensinamentos do Cristo, com o passar do tempo, também vão acabar se perdendo nessa questão da formalidade, da forma, da ritualística. Porque, na verdade, se nós pensarmos, os ensinamentos do Cristo são ensinamentos muito, muito simples. E não tem a ver com questões exteriores. São ensinamentos que têm a ver com a questão moral. É por isso que aquilo que ele nos disse, que ele nos exemplificou, que ele nos trouxe como uma forma de bem agir e de se bem conduzir, ela vale até hoje. Porque se fosse simplesmente baseado em leis humanas ou em questões que com o passar do tempo poderiam mudar, elas teriam perdido a validade, teriam perdido a atualidade. Mas não, os ensinamentos do Cristo, eles continuam vivos porque são pertinentes até os dias de hoje. O que ele basicamente nos ensina? Ele nos ensina o amor a Deus, o amor a si mesmo, o amor ao próximo. Nos ensina a importância da prática da caridade, da prática do perdão. Nos ensina a misericórdia, a paciência, a benevolência. Nada disso tem relação com atos meramente exteriores, mas tem a ver com uma forma de autocondução do indivíduo, daquilo que ele aceita para si como algo que é importante e que incorpora a sua conduta exterior, aí sim. Então, se nós formos observar é, essa adoção de práticas exteriores, ela ainda, que a gente ainda observa, né, em algumas frentes, ela está relacionada com isso, com a nossa incapacidade de, às vezes, nos modificarmos interiormente, de não conseguirmos lidar com algumas situações que se apresentam, e aí repousamos a nossa forma de adoração, a nossa forma de crença naquilo que é meramente exterior, porque aquilo é mais fácil. E acabamos perdendo a essência daquilo que o Cristo nos ensinou, que é basicamente o amor. Então, para que nós possamos refletir, né, em que ponto nós estamos disso, se nós nos damos conta da necessidade de que essa prática seja interna, ou se às vezes nós ainda nos apegamos em atos que são meramente exteriores. Então, é importante que a gente possa observar para que, né, lembrando sempre que o conhecimento íntimo, né, que o autoconhecimento ele é sempre importante para que nós efetuemos aquelas mudanças que se fazem necessárias em nós. E aí, seguindo ainda nessa passagem, Kardec vai prosseguir falando a respeito da importância da religião, qual é o papel da religião. E aí ele diz o seguinte: o objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, o homem só chega a Deus quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Toda aquela em que o homem julgue apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa, ou está falseada em seu princípio. Tal é o resultado de todas as religiões em que a forma supera o fundo. A crença na eficácia dos sinais exteriores é nula, se não impede que se cometam assassínios, adultérios, espoliações, que se levantem calúnias, que se causem dano ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas e fanáticos, nunca, porém, homens de bem. Então, aqui Kardec traz um aspecto muito, muito importante dessa questão do papel da religião, que é justamente nos possibilitar a conexão com Deus. E como essa conexão ela tem que estar baseada em algo que tem relação com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, em essência, né? Então, com aquilo que nos é interior. Porque não adianta, essa passagem nos diz, nós termos uma determinada postura que aparentemente possa ser considerada como cristã, sendo que, no fundo,
algumas práticas que fazemos, alguns pensamentos, sentimentos acabam nos levando por caminhos mais tortuosos. E aqui, quando Kardec fala da questão do papel das religiões, a gente lembra que, inclusive, ao longo da história, o nome do Cristo foi usado para cometer toda sorte de barbárie, né? Então, guerras que foram empreendidas em seu nome, mortes que foram cometidas, assassinatos, enfim, né, toda sorte de barbárie que aconteceu em função da religião. Kardec está dizendo que se a religião ela não cumpre formar um homem de bem, na verdade ela não acaba não tendo valor, porque ela não cumpre aquilo que é essencial da sua missão, que é conectar o homem a Deus. E ele lembra, essa conexão ela acontece quando nós nos tornamos perfeitos. Aqui a gente pode fazer uma relação com a nossa evolução, com a nossa evolução espiritual. Nessa caminhada que nós estamos ainda como seres imperfeitos, o nosso objetivo é, de fato, aquela perfeição possível, né? Aquela perfeição relativa que podemos alcançar. Quanto mais perto nós estejamos desse objetivo, melhor nós vamos compreender a Deus e, consequentemente, melhor também vamos entender os ensinamentos do Cristo. A doutrina espírita, ela nos traz em vários momentos, em vários dos seus princípios, a forma como é ressaltada a importância de se trabalhar aquilo que é interior e não apenas aquilo que é exterior. Então, por exemplo, quando o Espiritismo fala lá na lei de adoração, que a nossa conexão com Deus é uma conexão íntima, que a gente não precisa de templos externos, que nós não precisamos estar reunidos em um grande número de pessoas, que nós podemos ter uma conexão com Deus de forma íntima, de forma silenciosa, que não precisa de preces prontas, não precisa de nenhuma ritualística. Na verdade, está enfatizando esse aspecto. É importante aquilo que está em essência, aquilo que é do interior e não o exterior. Todo o tempo, né, quando a doutrina espírita trata das leis morais, ela está falando disso. Nós temos leis humanas que nós precisamos obedecer, com certeza, mas entender que essas leis humanas, elas são passíveis de mudança e são passíveis de equívoco, elas não são 100% corretas em todos os lugares, a todo momento. Mas a lei divina, sim. E a lei divina é aquela que rege a nossa questão, as nossas questões enquanto espíritos imortais, que fala dos nossos procedimentos, que fala das nossas ações, que fala dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Então, quando nós estamos de acordo com a lei de Deus, nós também estaremos de acordo com a lei humana, mas é muito mais do que isso. É uma conexão, um entendimento da importância de estar bem consigo, com Deus e com o próximo. A doutrina também nos traz um outro aspecto que fala sobre essa importância de olhar para o interior, que é o momento em que nós tratamos do autoconhecimento e da reforma íntima. Praticamente em todos os momentos, todas as falas, todos os estudos, todas as oportunidades que nós temos, esse assunto ele retorna, porque ele é, na verdade, muito importante, muito relevante. Nós nos conhecermos, nós entendermos as nossas reações, as nossas emoções, os nossos sentimentos, para que possamos atuar no sentido de melhorar aquilo que não nos deixa ser felizes, entendendo felicidade como pleno cumprimento das leis divinas. Então, o tempo todo a doutrina nos mostra, né, nos seus princípios, esses aspectos de priorizar aquilo que tem a ver com o espírito imortal, com aquilo que está no nosso interior, e não se apegar apenas à forma, entre aquilo que é íntimo e a forma, né, a doutrina sempre se coloca como alguém, né, nos coloca na posição de alguém que vai lidar ou que deveria lidar com
aquilo que está na nossa intimidade, as nossas mudanças, os nossos verdadeiros sentimentos, a forma como nós agimos, enfim. Sempre tratando desses aspectos, porque em última análise são questões que envolvem a evolução do espírito imortal. E aí, para que a gente siga aqui a mensagem, né, o Kardec fala o seguinte: não basta, pois, ter as aparências de pureza, é preciso, acima de tudo, ter a pureza do coração. E essa passagem final, né, ela reforça muito esse aspecto. Como aparentar alguma coisa se, em essência, nós não temos aquilo no coração? Ou como disse Jesus, a boca fala de algo, mas o coração está cheio de iniquidades. Tem uma outra passagem também no Evangelho, uma passagem de Mateus que trata sobre isso, em que Jesus trata de forma mais alongada sobre essa questão, e ele diz, né, que o que entra pela boca do homem não é o problema é o que sai. Então, dizendo o seguinte: adianta realmente fazer todos os processos de higiene, todos os procedimentos de higiene, sendo que aquilo que a pessoa sente, que aquilo que ela fala não é uma coisa boa? E aqui não vamos entender errado, né? Não quer dizer que esses procedimentos não sejam importantes. Óbvio que são, mas o que ele está trazendo é o seguinte: a forma externa, ela não é mais importante do que aquilo que nós temos no nosso interior. Então, nós precisamos cuidar desses sentimentos, desses pensamentos, daquilo que está dentro de nós, para que isso se reflita de fato em ações coerentes com o que nós pensamos, no sentido sempre de atender, de nos moldarmos aquilo que o Cristo nos ensinou. A doutrina também nos traz isso. Qual é que seria o nosso modelo e guia? Kardec pergunta a espiritualidade em O Livro dos Espíritos. E eles vão dizer que o nosso modelo e guia deve ser Jesus, porque através do que ele nos ensinou, através do que ele exemplificou, nós conseguimos ter uma linha de conduta que pode ser seguida de forma serena, segura e sabendo, né, que a partir disso nós poderemos estar traçando, né, um caminho para a nossa evolução, angariando então o que seria a nossa paz interior. Então, meus amigos, é a nossa reflexão para essa noite, né? Uma reflexão despretensiosa, mas sincera, no sentido que a gente traz para vocês, na verdade, para nós pensarmos juntos aonde nós estamos, como é que nós estamos agindo, o que que nós estamos priorizando, porque em última análise nós estamos tratando daquilo que é a nossa felicidade. Lembrando que o seguir as leis divinas, esse cumprimento das leis divinas vai nos trazer de fato a verdadeira felicidade. Então, quando a gente compartilha, quando nós compartilhamos com vocês essas reflexões, nós estamos fazendo isso no intuito de pensarmos junto qual é a melhor maneira de alcançarmos de fato a nossa verdadeira felicidade, de tornar menos dura essa caminhada que nós fazemos aqui na matéria, que, enfrentando as dificuldades que todos temos da maneira mais serena possível. Então, essa é a nossa proposta para reflexão. E para encerrarmos, né, já indo para o encerramento, nós trouxemos um poema que está no livro Parnaso de Além Túmulo, do Chico. É um poema que foi psicografado por Cruz e Souza, e ele diz o seguinte: na verdade é um poema que foi escrito, né, como trazendo uma mensagem da espiritualidade. Então ele nos traz o seguinte: essa mensagem de esperança e vida que endereçamos da imortalidade
É a lição luminosa da verdade que a humanidade espera comovida. Guardai a voz da terra prometida, nos exílios do pranto e da saudade. Conservai essa vaga claridade da luz da eternidade indefinida. Todo o nosso trabalho objetiva dar-vos a fé, a crença persuasiva, nos caminhos da prova dolorosa. Sabei vencer entre as vicissitudes, como arautos de todas as virtudes, sobre as encarnações da alma gloriosa. Então, meus irmãos, com essa mensagem de esperança, em que a espiritualidade vem nos dizer que está nos trazendo a mensagem de fé para que consigamos enfrentar as nossas dificuldades, os nossos desafios que se apresentam todos os dias. Não estamos sozinhos, estamos sempre sob o seu amparo. Então, é com essa certeza, com essa esperança, que nós, então, agradecemos a todos, agradecemos o amparo, sim, da espiritualidade e desejamos a todos que possamos refletir sobre essa temática e que todos fiquem bem. Muito obrigada.